प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Bhaja Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Bhaja Shri Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
নিতাই গৌর হরি प्रेमानंदे हरि हरि যদি গৌরাঙ্গ নইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌরাঙ্গ নইত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে যদি গৌরাঙ্গ নইত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে যদি গৌরাঙ্গ নইত তবে কি হইত কেমনে ধরিত হর রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা রাধার ও রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা রাধার জগতে জানা তোকে জগতে জানা তোকে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার মধুর বৃন্দা हर बर जो जुवती भावेरा भक्ति बर जो जुवती बर जो जुवती भावेरा भक्ति बर जो जुवती सकती होई तो कार सकती गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण सरला होइया मन गाओ पुनः पुनः আর এ ভাব সাগরে এমন দয়াল এ ভাব ও গুরুদেব এ ভাব সাগরে এমন দয়াল এ ভাব সাগরে না দেখি যে কজন না দেখি যে কজন গৌরাঙ্গ বলিয়া না কেন কলিয়া
কেমনে ধরি মুদে গৌরাঙ্গ বলিয়া আর নর হরিয়া পাশান দিয়া নর হরিয়া হে গুরুদেব অধম হিয়া পাশান দিয়া অধম হিয়া কেমনে গড়িয়াছে কেমনে গড়িয়াছে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ আর হরে রাম 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 হরে 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 রাম বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে বলো গায় গোরা চান মধুর সারি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে গায় গোরা চান বলো গায় গোরা চান মধুর সারি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে গায় গোরা চান মধুর সারি হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Nityananda Bol, Gaur Nityananda Bol, Gaur Gadadhar Bol, Gaur Vishnu Priya Bol, Gaur Adai Acharya Bol, Gaur Adai Acharya Bol, Gaur Nityananda Bol, Gaur Nityananda Bol, Gaur Gadadhar 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 Bol, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Shri Ganga Vidavadhari Shri Radha Purnavana Krishna Ganga Bhakti Vedanta Sai Maharaj ki Jai Shri Gaur Ganga Singh Bhakti Rakha Siddhar Krishna Bhakti Puri Krishna Maharaj Rupan Guru Varga ki Jai Harinam Sankirtan ki Bhot Premanande Om Agiyeno Timiranda Syaganam Jana Shalakaya Chakshuru Milita Jeno Tasmai Sri Gurave Namaha. Assim, na mais obscura ignorância, me mestre espiritual abriu meus olhos com o choque do conhecimento transcendental. E para ele ofereço milhões e milhões de reverências. Quando a Vats Pranam, o Gurudeva, ele pediu para eu falar algumas palavras. Pela graça dele, eu posso purificar essa minha inútil existência. Então, estamos hoje aqui todos reunidos na frente da... Na verdade, nós estamos reunidos no oceano de misericórdia, que é o Harikatha de nosso Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta Bom Maharaj. O Gurudeva, ele está distribuindo um néctar imensurável para todas as entidades vivas e nós, por algum motivo, sem causa, nós estamos tendo a fortuna de estarmos exatamente na frente e recebendo em nossas cabeças, né, toda a misericórdia transcendental de nosso Gurudeva. Então, Gurudeva, nós estamos aqui na presença de Shri Shri Satyananda Gaura Hari, das Thakuradis de Radha Krishna, Tulasi Devi, e nosso Gurudeva, um Vrajarasika, Tatuagya, um Vaishnava, na estrita linha Rupanuga de Shri Rupa Goswami Pada,
E tudo isso é muito raro. Aqui na região em volta existem muitos Vaishnavas e mesmo assim eles não estão aqui presentes para ouvir o Harikatha. A vida de um Vaishnava, dentro da vida de um Vaishnava, o que é mais supremo é o desejo de ouvir Harikatha. Sem ouvir Harikatha de um sadhu, Bhakti Lata Bidya ela nunca vai desenvolver. Então nosso Gurudeva, nós estamos tendo a misericórdia, o oceano da misericórdia aqui na frente, de ouvir as narrações sublimes do Chaitanya Mangala, uma escritura que glorifica os doces passatempos de Mahaprabhu. Então, como nosso Gurudeva cantou, na verdade, ele, no meu pensamento, eu queria hoje cantar essa canção para ele, Jodi Gauranga Nahito, Tabiki Roito, que Monedarita de. Se não fosse Gauranga Mahaprabhu, como que as divas desse mundo poderiam saborear e ter conhecimento transcendental sobre esses doces humores de Radha Krishna e de Mahaprabhu? Gaurango Nahito, Narayano Nahito. Se não fosse as glórias da linhagem de Bhaktivedanta, como que nós iríamos ouvir e saber somente da existência do Rupanuga Gaudiya? E nos dias de hoje, nessa época contemporânea, Shripad Bhaktivedanta bom Nahito, Kabite Kemonedarita de. Se não fosse o nosso Gurudeva, Bhaktivedanta bom Maharaj, e a sua infinita misericórdia, como é que nós ouviríamos e saberíamos sequer saber da existência ou compreender uma gota? Agora tudo é possível, Os habitantes de Kali Yuga, eles estão engolfados e afundados dentro dos mais terríveis aparadas e pecados e aparadas mais, pela fortuna de estar na frente de um Gaura Bhakta, de um Vaishnava Brajarasika, como é a linhagem Bhaktivedanta, representada por nosso Gurudeva Bhaktivedanta Bom Maharaj. Então as possibilidades para se alcançar Krishna são infinitas, Então, para terminar, Gurudeva ele sempre canta um lindo trecho do Gopal Gita, Tava Katamitram, Tapta Jivanam, Kavibiriditam, Kalma Saha Pam, Shravana Mangalam, Shri Madhyatatam, Buri Grihanti Je, Buri Da Jana. Então essa palavra Buri Da Jana, ela é muito importante, porque as Gopis, elas declaram que aqueles que distribuem os transcendentais humores de Srila Rupa Goswami Pada, esses são os maiores doadores do universo. Esses são as pessoas, os maiores bem-querentes e os mais raros de se ouvir. Não é construindo hospitais ou fazer caridades, isso tem uma certa, mas aquele doador, aquela pessoa que quer doar Krishna Prema, esse é Buri Da Jana. E nosso Gurudeva, ele é Buri Da Jana. Ele é o doador mais supremo que existe, porque ele quer entregar, ele quer limpar com o seu Harikatha e com o seu Harinama, sua forte potência, o coração das divas, para quê? Para entregar Krishna Prema no coração. Então eu honro, novamente eu sempre peço a misericórdia de todos os Vaishnavas, e que Krishna nunca possa me dar o esquecimento, e eu sempre ter forças para poder ir atrás de nosso Gurudeva, Pudyapada Bhaktivedanta Bom Maharaj. Ofereço minhas respeitosas reverências aos devotos do Senhor. Eles são como árvore dos desejos transcendentais, capazes de satisfazer os desejos espirituais de todas as entidades vivas. Vantyakal Patarabhyasha Kripasindu Bia Vachap Putanam Paglibio Voshnavibio Namo Maha Guru Pada Padma Bhaktivedanta Bom Maharaj aqui. Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namo
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः भक्तावीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि से गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Sorry, translate. Okay, I'll do the prayer translate. Huh? Do the mic job. Huh? Huh? But those who are listening, they cannot understand. Those who are in internet. Huh? So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de meu Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada, Stotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Lila Pravishtam Vishnupada, Stotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ofereço também minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Lila Pravishtam Vishnupada, Stotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Swami Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshadev Goswami Maharaj, a todos os devotos, Vaishnavas Vaishnavis presentes e aos mais respeitáveis convidados. So, yesterday I also told about Gauranga Lila. Gauranga Gunita Jhure
Krishna Lila Tarspure. One who completely absorbed in the sweet pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, automatically Krishna Lila will manifest in his heart. Ontem eu falei para vocês sobre Gauranga Lila. Aquele que se absorve completamente nos passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, os passatempos de Krishna vão também automaticamente se manifestar em seu coração. Because Gaur Sundar, he is non-different from Krishna. Porque Gaura Sundara é não diferente de Krishna. Just Krishna manifest in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari. É Krishna, é apenas Krishna, ele que se manifestou nessa Kali Yuga como Satinandana Gaura Hari. Just Krishna, he took Srimati Radhika's mood and her complexion. Krishna, ele pegou o humor de Srimati Radhika e a sua cor. Radhikar bhav anga churi kori Krishna avatirna hoilo Gauranga rup dhari. That means Krishna, he stole Srimati Radhika's mood and her complexion and manifested in the form of Sachinandana Gaur Hari. Krishna tomou a cor e o humor de Srimati Radhika. Então ele se manifestou em Satinandana Gaura Hari. So Antar Krishna Bahir Gaura. His Chaitanya Mahaprabhu means he is inside Krishna, but external is Gaura. Chaitanya Mahaprabhu, por dentro, ele é Krishna, mas externamente ele é Gaura. So yesterday I also told Gauranga Lila means separation modulata Vipralambhamaya Lila. Ontem eu falei para vocês que a Lila de Gauranga é do humor de separação, Vipralamba Lila. Our Krishna Lila, that is called Sambhogmaya Lila, meeting Lila. E a Lila de Krishna é Sambhogamayi Lila, a Lila do encontro. Krishna's many sweet pastimes beyond of our material conception, we cannot understand. Os passatempos de Krishna estão além da nossa compreensão. Vocês não podem compreender. If you not very high level, as like Sukadeva Goswami Pad Uttam Mahabhagavad, very difficult to understand. Krishna, some confidential lila. Se você não for de um nível muito elevado, assim como Sukadeva Goswami Pada, Uttama Mahabhagavata, vai ser muito difícil você compreender as lilas confidenciais de Krishna. Such a given example, Krishna, he stole the cloth of the gopis. Por exemplo, Krishna, ele roubou as roupas das gopis. This is beyond of rules and regulation of the society. Isso está além das regras e das regulamentações da sociedade. Krishna, he performed Ras Lila with the gopis. Krishna, he also water sporting, boat sporting with the gopis. This is called also beyond of rules and regulation of the society. Krishna, ele faz a Rasa Lila com as gopis. Ele faz os passatempos de brincadeira na água, passatempos do barco com as gopis. E tudo isso está além das regras da sociedade. So, in this way, Krishna's many confidential lila, if you listen from Srimad Bhagavatam, maybe your mind will be very disturbed, very difficult to reconcile. Então, essas lilas confidenciais de Krishna, se você ouvir o Srimad Bhagavatam, a sua mente ela vai ficar perturbada, é muito difícil de você compreender. But Gaura Lila, you may understand, Chaitanya Mahaprabhu's Lila, very sweet. Mas a lila de Gaura,
de Chaitanya Mahaprabhu, você vai compreender, porque são lilas muito doces. So for this regard, our acharyas explain, if you absorb with Gaur Lila, then by the causeless mercy of Sachinandana Gaur Hari, then you may understand about Krishna Lila. Por isso, nossos acharyas explicam que se você se absorver em Gaura Lila, automaticamente você vai se absorver nos passatempos de Krishna. So for this regard, all our acharyas explain again and again, punah punah, to listen Gaura Lila. Por isso, os acharyas, eles explicam que, repetidas vezes, de novo e de novo, você deve ouvir Gaura Lila. Gauranga gunete jure, Gauranga gunete jure, Nitya Lilas Tarspuri. Here in this Bengali song explain, one who completely absorbs in the Gaura Lila, automatically Nitya Krishna Lila manifests in his heart. Nessa canção em Bengali é explicado que aquele que se absorve completamente em Gaura Lila, automaticamente a Nitya Lila de Krishna vai se manifestar em seu coração. In Golok Vrindavan, once Radhan, Krishna and Gopis, they performed sweet Ras Leela. Certa vez em Goloka Vrindavana, Radha, Krishna e as Gopis, eles realizaram a Rasa Lila. Rasa Leela means dancing, singing, many kinds of entertainment of divine couple, Radha and Krishna. Rasa Lila significa dançar, cantar e muitos outros tipos de passatempos do casal divino, Radha e Krishna. Generally, when we will discuss, then automatically our material conception, material vision will come. Actual, in their Leela, Radha Krishna's Gopis Leela, that is called transcendental. Geralmente, quando a gente fala sobre isso, a nossa concepção material, ela surge. Mas esses passatempos do casal divino, Radha e Krishna, eles são transcendentes. So now coming in this way, Radha Krishna and Gopis, they perform sweet amorous pastimes in transcendental world Golok Vrindavan. Então, o casal divino, Radha Krishna e as Gopis, eles realizam esses passatempos no mundo transcendente Goloka Vrindavana. Then after midnight, all the Gopis, they return back their own place. And Radha and Krishna, they were sleeping one very confidential place on the bank of the Jumuna. Então, depois da meia-noite, todos retornam para suas casas. E Radha e Krishna, eles estão descansando num lugar muito secreto, à beira, às margens do rio Jamuna. Because Yogamaya, Vrindadevi, she arranged how Radha Krishna will take rest on the bank of Jamuna. Porque Jogamaya, Vrindadevi, ela faz os arranjos para que Radha e Krishna descansem às margens do Jamuna. So now coming this way, both divine couple, Radha and Krishna, taking rest in one very nice, beautiful kunja. Então o casal divino Radha e Krishna está descansando num belíssimo kunja. And both completely absorbed in their deep sleep. E os dois estão totalmente, estão num sono profundo. Lokavattu lila kaivalam, as like human being, both couple Radha and Krishna, deep sleep. Essa lila dos dois, como se eles fossem seres humanos, e eles estão num sono bem profundo. As like one blue lotus, or another is as like golden lotus. So blue lotus and golden lotus, they are together in that the kunja, and that kunja completely illuminated with the blue and golden and color. Os dois são como o lótus azul e o lótus dourado. E eles estão dormindo, estão nesse kunja. E o kunja está totalmente iluminado por essas cores azul e dourada. Because Krishna's complexion defeated the beauty of blue gems. Porque a cor de Krishna, ela derrota a cor de uma pedra preciosa azul. Srimati Radhika's, her body's complexion defeated the beauty of golden
complexion. E a cor de Srimati Radhika, ela é ainda mais bela do que a cor dourada. So now golden complexion and blue complexion just though mixed together and manifested very nice, beautiful effulgence in that Kunda. E agora essa cor azul e essa cor dourada, elas estão misturadas e elas manifestam essa refulgência no local. In this material world, people also taking that some electronic device, different kinds of color. Last night she also put in this. Aqui no mundo material, vocês têm esses equipamentos eletrônicos. Ontem a gente utilizou aqui que saem essas luzes coloridas. But in Golok Vrindavan, Radha Krishna's, their body complexion, you cannot imagine what kinds of complexion coming out. And how that the Kunja completely, absolutely illuminated with blue and golden complexion. Mas lá no mundo espiritual, vocês não conseguem imaginar como é lindo essas cores dos corpos de Radha e Krishna, essa cor azul e essa cor dourada, e como elas iluminam totalmente o Kunja. So Radha Krishna, Divine Guru, they sleeping deep sleep. Então o casal divino, eles estão no sono profundo. In the meantime, Srimati Radhika, she waked up. Então Srimati Radhika acorda. And she became very upset. And then she pushed to Krishna. Ela então está muito triste e ela afasta Krishna. And hey Govinda, Govinda, please wake up, please wake up. Ela toca assim Govinda e fala: Hey Govinda, por favor, desperte. And Krishna is Bhagavan also. And he's sleeping, he's wake up, very difficult to give the decision. Krishna, ele é Bhagavan. E é muito difícil ver se ele está dormindo ou se ele está acordado. In this material world, at a time, two opposite words cannot stay together. Nesse mundo material, não é possível que duas palavras opostas aconteçam ao mesmo tempo. What is opposite words at a time? In this material world, any opposite words? Um exemplo de duas palavras opostas nesse mundo material. What is that? Happy and unhappy, sukh and dukh. Feliz e triste, sukha e Opposite dukkha. words. You may be happy or you may be happy. At a time you are happy, at a time you are unhappy. You cannot say this word. Então você está feliz ou você está triste. Você não pode dizer que está os dois ao mesmo tempo. Nidra and Jagrata. Nidra means sleep or wake up in this material world, not twice at a time. Because opposite words cannot stay together. Então dormindo, nidra e estar acordado, essas duas ações, palavras opostas, elas nesse mundo material não podem acontecer ao mesmo tempo. You are sleeping or you are wake up. At a time you are asleep and at a time you are wake up. You cannot say this word. Então, ou você está dormindo ou você está acordado. Você não pode dizer que ao mesmo tempo está dormindo e acordado. When you are asleep, sleep. And when you wake up, wake up. Quando você está dormindo, você dorme. Quando você acorda, você está acordado. Now you are asleep or wake up? Agora vocês estão dormindo ou estão acordados? Some sleep, some wake up. But at a time sleep and wake up not possible. Mas não é possível dormir e acordar ao mesmo tempo. But in this material one, for this regard, say at a time sleep and wake up in the middle stage, that is called Susipti Dasa. Susipti Dasa means not completely sleep or not completely wake up. Mas tem então esse meio termo que você não está nem completamente dormindo e nem está totalmente acordado. Understand? Sleepless, sometimes sleeping. Then wake up. Sometimes listen, sometimes not listening.
Então, às vezes você está dormindo, aí às vezes você acorda. Aí, às vezes você ouve, às vezes você não está mais ouvindo. So that is middle stage, that is called Susipti Dasa. Not completely sleep and not completely wake up. But at a time deep sleep and completely wake up, not possible. Então, esse é o estágio intermediário, que você não está nem dormindo e nem está acordado. Mas você está num sono profundo e está desperto. Ao mesmo tempo, isso não é possível. Those who are taking the drugs, and that time they not completely sleep or they are completely wake up. Something they are feeling or something not feeling. Those who are taking the drugs. Understand? Not completely sleep or not completely wake up. Those are druggists, addict, what is called? Drug addicted people. This is the nature. And when they are taking the drugs, and that time not completely sleep and not completely wake up. Little bit memory coming, not completely explained. Aquelas pessoas que usam drogas, os viciados em drogas, eles não estão nem totalmente dormindo e nem totalmente despertos. Eles alguma coisa sentem e alguma coisa não sentem. But in transcendental world, just I also explain this way, Krishna is Bhagavan. For this regard, at a time, two things, opposite two things, staying together. What is called? Sarvagata and Mugdata. All-knowing power and completely what? Innocent. Completely sleep or completely what? Wake up. Sampurna Jagrata. Mas lá no mundo espiritual é possível que aconteça duas coisas ao mesmo tempo. Krishna, ele ao mesmo tempo ele sabe de tudo e ao mesmo tempo ele é inocente, ele não sabe. Então ele está dormindo e acordado ao mesmo tempo. So now coming in this way, Krishna he is sleeping or Krishna is wake up. Very difficult to give the decision. Por isso então é muito difícil decidir se Krishna ele está dormindo ou se ele está acordado. Another thing I will say, if anybody pretend to sleep, you cannot to wake him up. E outra coisa também, se ele finge que está dormindo, você não consegue acordá-lo. Or if anybody deep sleep, then very easy you can wake him up. Mas se ele está em um sono profundo, é muito fácil acordá-lo. Or if you are actually Kumbhakarna, very difficult also. Se você for igual a Kumbhakarna, também é muito difícil. But maybe Kumbhakarna wake up. Mas talvez Kumbhakarna acorde. Understand? In Ramayana, Kumbhakarna he was sleeping. Then they give him many things, but still, what is called, many sound in his ears, but still not working. Understand? But finally, they give the some very nice, delicious food smell put in his nose tail, then Kumbhakarna wake up. You see the picture or not? Ramayana. Fala. No Ramayana, Kumbhakarna, ele estava num sono profundo. E aí eles tentaram muitas coisas para fazê-lo acordar. Eles ficaram fazendo barulho, sons em volta dele, e ele não acordava. Até que eles fizeram uma praçada deliciosa e colocaram o aroma, o cheiro, bem assim no nariz dele. E ele, quando sentiu aquele cheiro, aí sim, ele despertou. So now coming to Krishna, he is Bhagavan. He sleeps or he wakes him up. It is very difficult to give the decision. Então Krishna é Bhagavan. Então se ele está dormindo ou se ele está acordado, é muito difícil chegar a uma decisão. Okay, if you say no, he is pretending to sleep, because he is Bhagavan. How possible he sleep? Então você pode dizer, não, ele está fingindo que está dormindo, porque ele é Bhagavan, então como é possível que ele durma? So in this argument, so how possible who can wake him up?
Então, usando esse argumento, como é possível que alguém possa acordá-lo? Huh? If Krishna is pretending to sleep, you cannot make open his eyes. Porque ele está muito cansado, então ele não consegue abrir os olhos. Again and again, Srimati Radhika, she pushed him. Hey Govinda, please wake up, please wake up. Então, repetidas vezes, Srimati Radhika, ela o empurra assim, por favor, Govinda, acorde. Then Krishna anyhow opened his eyes and asked his Srimati Radhika, what happened? Krishna, então, ele acaba abrindo os olhos e ele pergunta, Srimati Radhika, o que aconteceu? What the dilemma has come? Que dilema é Midnight, esse? what the problem? What is your problem? Midnight, you made me wake him up. Agora é meia-noite, você está me acordando, o que aconteceu? Then Srimati Radhika, she told, hey Govinda, I tell you one very confidential and things to you. Srimati Radhika diz, Govinda, eu vou te dizer algo confidencial. Then Krishna told, what is that? What happened? Krishna pergunta, o que aconteceu? Then Srimati Radhika, she told, hey Govinda, everybody know I am chaste lady. Srimati Radhika diz, Govinda, todos sabem que eu sou uma dama casta. Only you are my heart and soul. You are my Govinda. You are my life here. Você é o meu único amor e alma. Você é meu Govinda, é o ar da minha vida. I never remember any other person except you. Eu nunca penso em nenhuma outra pessoa além de você. Day and night, I always absorbed with you. Dia e noite, eu estou sempre absorta em você. But in this night, bad dream had come. Mas essa noite eu tive um sonho ruim. So maybe I lose my chastity. Então eu acho que eu perdi minha castidade. Why that bad dream had come? Por que eu tive esse pesadelo? I never thinking and any other person than you. Eu nunca pensei em ninguém além de você. Then Krishna told, what the bad dream come? Krishna pergunta qual foi o pesadelo. Then Srimati Radhika told, hey Govinda, listen. In my dream had come one very nice, beautiful Brahman who took sannyas. Srimati Radhika responde, no meu sonho apareceu um lindo Brahmana que tomou sannyasa. And that Brahman's complexion, golden complexion, very nice, beautiful, tallest Brahmana. E esse Brahmana, ele tinha uma cor dourada e ele era muito alto, belíssimo. Ajanu lambita bahu. Ajanu lambita bahu. Then that Brahmanas, golden complexion Brahmanas, his hands, very long arms going to under the knee. Yes. Esse Brahmana de cor dourada, ele tinha os braços bem longos, eles eram longos até os joelhos dele. And very nice, beautiful, long eyes. E ele tinha belíssimos olhos bem longos. And his head completely was shaved. E a cabeça dele era raspada. As like tomorrow Purnima will be, so will be saved. So that Brahmana, he took sannyas and his cloth, very nice, beautiful, saffron cloth, arunam bodhara. Então esse Brahmana ali tomou sannyasi e ele usava uma roupa linda, uma roupa de cor açafrão. And that Brahmana also 12 tilak marks in his body. E esse Brahmana tinha também 12 marcas de tilaka pelo seu corpo. When that the Brahmana sannyasi, when he dance, just chanting holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama. And when that the Brahmana sannyasi, when dance, that the whole world start to shake. E esse Brahmana sannyasi dançava cantando santos nomes. E quando ele dança e canta, o mundo inteiro treme. As like elephant, right, on the boat, then boat start to rocking.
in this way. When that the Brahmana chant holy names, Hare Krishna Mahamantadi, that time whole world start to shake in this way. Assim como o elefante que entra num barco e faz o barco chacoalhar de lá para cá. Esse Brahmana cantando os santos nomes e dançando, ele faz o mundo inteiro tremer. And tears rolling down from his eyes. E lágrimas vertem de seus olhos. Very beautiful Brahman, his complexion completely what? Golden complexion illuminated the whole four direction. Ele era um belíssimo Brahmana. A sua coloração dourada iluminava todas as 4 direções. Aruna Bimbadharam, very nice, beautiful, reddish color his lips also. E ele tem também uma belíssima cor avermelhada nos lábios. And when he chants these holy names, that time his throat completely choked. Gada Gada Vani. E quando ele canta os santos nomes, a sua garganta ele fica totalmente engasgado de cantar. Perspiration, also dropping from his body. E ele sua por todo o corpo. Very beautiful Brahman. Sometimes that Brahman is rolling on the ground, sometimes laughing, sometimes crying. This way. É um belíssimo Brahmana. Às vezes ele rola pelo chão, às vezes ele dá risada, às vezes ele chora. Another thing, when there the Brahman sannyasi, he chants these holy names, Hare Krishna. That time he chants that Hare. That time thinking, you are chanting Hare. Or when that Brahmana he chants Krishna, that time I am thinking, I am chanting Krishna. And sometimes confused. That Brahman, who is that Brahman sannyasi? Thinking, you or me. And mixed together and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E outra coisa, quando esse Brahmana sannyasa ele canta o Mahamantra Hare Krishna, quando ele canta Hare, eu penso que é você que está cantando. E quando ele canta Krishna, eu penso que sou eu que estou cantando Krishna. And sometimes that Brahmana, he completely absorbed with my mood and crying. कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन कहाँ रे कोई बदुक के जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक. There Brahmana sannyasi always crying. And where I will go? Where will get my beloved Govinda? And crying and crying and crying. E esse Brahma, ele fica totalmente absorto no meu humor e chora e chora. E ele onde ele vai? Ele pergunta onde eu vou encontrar o meu amado Govinda e chora muito. So that Brahman was very nice, beautiful complexion, beautiful form. Still in my mind, always is what? And coming. E aquela belíssima cor desse Brahmana ainda está na minha mente. Eu sempre venho e me recordo. I can't forget that Brahman. The Brahman, that dream, and always coming in my mind. I cannot remove that Brahman from my mind. Eu não consigo me esquecer daquele Brahmana, daquele sonho. Ele sempre vem e volta à minha mente. Eu não consigo tirar aquele Brahmana da minha mente. Then Krishna told, Hey Radhe, listen my some words. That Brahman, not other than me, I am that Brahman. Krishna então disse, Hey Radhe, ouça as minhas palavras. Aquele Brahma não era outra pessoa, era eu. Eu sou aquele Brahmana. I came in dream. I came in your mind in the form of dream. I was that Brahman. Eu apareci na sua mente na forma de um sonho. Eu era aquele Brahmana. Then Srimati Radhika, she told, how possible? That Brahman was golden complexion, or you are white, black complexion. Completely different. Srimati Radhika falou, como isso é possível? Aquele Brahmana, ele era de cor dourada e você é de cor preta. Totalmente oposto. But that Brahmana's eyes, hands, nose look like you. But complexion completely different from you. You are blackish, or that Brahman was golden complexion. Mas os olhos,
os narizes, as mãos daquele Brahmana eram iguais aos seus, mas a cor não, era totalmente oposta. Ele era dourado e você é preto. Another thing, that a Brahmana who took sannyas and also very nice, beautiful, and words, I truly tell to you, soon Kali Yuga has come, I will appear in the form of that Brahman, sannyasi. I have many incarnations. My one incarnation name is called Gauranga Avatar, Gaur Avatar, Gaur Avatar. Então Krishna falou: Srimati Radhike, ouça minhas palavras e vou dizer a verdade a você. Quando Kali Yuga chegar, eu vou manifestar na forma daquele Brahma, naquele sannyasi. Eu tenho muitas encarnações e uma delas é esse Gaura Avatara. And my many also dham, and another dham is called Gaura Dham. E eu vou manifestar também o meu Dhamma, minha morada, que é Gaura Dham. And the Gaura Dham is not different from Vrindavan Dham. E Gaura Dham é não diferente de Vrindavana Dham. Srimati Radhika, she told, how possible you are that sannyasi Brahman? And I don't believe. How possible you are that sannyasi Brahman? Srimati Radhika disse: como é possível que você seja aquele sannyasi Brahmana? Eu não acredito nisso. Then Krishna told, in Kali Yuga, I will appear in the form in Brahmana and I will take sannyas. Krishna falou: na Kali Yuga eu vou aparecer como aquele Brahmana e eu vou tomar sannyasi. Then Srimati Radhika told, how possible you will take sannyas? Srimati Radhika disse: como é possível que você tome sannyasi? You are completely lusty person. Lusty person, how possible take sannyas? Você é uma pessoa completamente luxuriosa. Como é possível que alguém luxurioso aceite sannyasi? We completely absorbed in Visaya, lusty desires. If you give many instructions, that you are useless. Usar bhumi jate jata bija vapan. That means this word is usar bhumi jata bija vapan. It's a barren land. You know barren land? What is the barren land? That's some land, no grass, nothing. That land is completely what? What is it called? Desert. Look like desert. Understand? And if you put anything, any grains will be never manifest. Even not grass also not coming. Understand? As like our head, here somebody here not coming here. In the same way, just I explained to you what is the meaning of barren land. Barren land means that the land as like desert and no grass, nothing coming. And if you put any seeds, the seed will never sprouted. So in the same way, those person completely full of absorbed in enjoy the sense gratification, lusty desire. If you give any instruction, if you give any vairagya katha means renounce katha, no effects, nothing. So for this regard, Tulsidas, Ramcharitmanas, he wrote this word, Usar bhumi jaise and bija vapan. If you throw the seeds in the barren land, it will be never sprouted. So in the same way, Srimati Radhika, she told, here Krishna, how possible you will take sannyas in the Kali Yuga? You are as like you are completely what? Stupid, nonsense, rascal. You are stupid, nonsense, rascal, lusty person. How possible to take sannyas? We don't believe. Srimati Radhika, então, ela diz: Krishna, como é possível que você vai aceitar sannyasi?
você está totalmente absorto em luxúria, na gratificação dos sentidos. Qualquer coisa que seja dita, você não vai servir de nada, vai ser inútil. É assim como uma terra infértil, como um deserto, que qualquer coisa que você tentar plantar naquela terra, ela não tem grama, ela não tem nada. E qualquer semente que você plante ali não vai germinar, não vai brotar. Assim como a nossa cabeça também, quando o seu cabelo para de crescer em certas partes assim da cabeça, não nasce mais nada ali, não nasce nenhum cabelo. Então o Tulasidas, no Ramacharita, ele fala isso, né? Essa terra infértil, desértica, qualquer semente que você plantar ali, que você jogar ali, não vai germinar nada. Assim como So one Narahari Sarkar very nicely also quoted one verse when Chaitanya Mahaprabhu Gauranga Sundar took sannyas. Because Gaur Lila and Krishna Lila going side by side. Here Gaur Lila is going on, then transcendental world simultaneously Krishna Lila also going on this way. Or where the Gaur Krishna Lila is going on, then transcendental world, Shatadip Navadip Dham also Gaur Lila is going on. Because Gaur Lila, Krishna Lila simultaneously going on, as like Alavat Chakra. And very quickly, if you move one burning stick, then present one circle. In the same way, Gaur Lila and Krishna Lila simultaneously going on this way. Então, Gaura Lila e Krishna Lila, elas acontecem simultaneamente. Quando está acontecendo a Gaura Lila aqui no mundo material, ao mesmo tempo, lá no mundo transcendental, está acontecendo Krishna Lila. E o contrário também, quando aqui está acontecendo Krishna Lila, lá no mundo transcendental, a Gaura Lila está acontecendo. Assim como uma chakra, assim como quando você gira um objeto assim com fogo, sabe? Que faz forma todo um caminho de fogo contínuo. Um círculo de fogo. So Narahari Sarkar explained, Paswati Sakhi, when Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, taking the saffron cloth, shaved his head, door copy, sannyas vesh. That time in transcendental world, one gopi told to another gopi, Paswati Sakhi Bhutale. Hey Sakhi, look, now in the material world, Bhutal, how our beloved Krishna, Govinda, he is taking sannyas. Então, é explicado que nesse momento em que, quando Chaitanya Mahaprabhu ele tomou sannyasi e aceitou, vestiu essa sua roupa açafrão, lá no mundo transcendental, havia uma gopi, ela falou assim para outra gopi, veja, That time one Sakhi told, how possible our beloved Krishna will take sannyas? Ela falou, olha, nosso Krishna, ele tomou sannyasi. E aí a outra gopi falou, como é possível que nosso Krishna tenha tomado sannyasi? Angara satadhodena malinatana manchati. Black coal. Coal, understand? Black coal. 1,000 times if you wash in the fresh Ganges water, the coal will be never give up his blackish complexion. Assim como o carvão preto, se você milhares de vezes que você lave na água do Ganges, ele não vai se limpar, não vai perder aquela coloração. In the same way, one Sakhi told, how possible? So for this regard, one Sakhi told, so how possible Krishna? He will take sannyas. Então, da mesma forma, uma Sakhi falou para outra, como é possível que Krishna tome sannyasi? No, look, then Krishna, he shaved his head and taking door copy in sannyas base saffron cloth. Ela disse, não, olhe, Krishna, ele tomou sannyasi, ele tá usando aquela roupa, açafrão. That time one Sakhi told, do you know? Raso utsavallaso.
Gopinam kuchakum kaina nichitam basam. Actually, this is not his saffron cloth. Externally you are looking, saffron cloth. This is not saffron cloth. E aí uma das gopis falou para a outra, na verdade, essa roupa açafrão não é dele. Externamente parece que é a roupa açafrão, mas não é. In our Rasdans, Gopi Rasdans in Vrindavan, our best kumkum completely colored with our cloth. Then after Rasdans, we also change that cloth and throw in that place. Then that and kumkum color, he is covered in his body and he is saying he is taking sannyas. This is not true. Lá em Goloka Vrindavana, na dança da raça das gopis, as nossas vestes ficam cobertas da cor de kumkum. E depois que acaba a dança da raça, nós deixamos nossas roupas de lado e é com essa cor de kumkum que ele se veste, se colore. Mas ele diz que é a roupa açafrão de sannyasi. If you tell, oh now he is not blackish, he is very nice, beautiful, fresh complexion. E você diz que agora ele não tem mais aquela cor preta, que agora ele tem uma cor muito dourada. Then one gopi told, do you know, our beloved now is fresh complexion means his very expertism to jockey. For this regard, he covered his blackish complexion with the pollen of the lotus. Então agora nosso amado ele está com essa cor dourada, essa cor fresca. Sabe o que significa? É que ele é muito perito em brincar, em fazer piadas. E agora essa coloração dele, a cor preta dele foi coberta por essa cor dourada. O que acontece na verdade é que foi coberto pelo pólen da lótus. He is hiding himself. No one can recognize him. He is blackish Krishna person. Ele está se escondendo, é para ninguém reconhecê-lo, ver que ele é Krishna, aquela pessoa preta. So just coming back in this way, Srimati Radhika, Krishna told, hey Radhe, actually I am that, I am same Krishna. In this Kali Yuga, I will take sannyas and I will preach my own holy names and I will give my highest Braja Prem to everybody. Krishna então ele diz, Srimati Radhika, eu sou o mesmo Krishna que vai vir na Kali Yuga. Eu vou pregar os meus próprios santos nomes e vou distribuir Braja Prema para todo mundo. Hey Srimati Radhika, I have many incarnations because I am Krishna. Krishna's to Bhagavan Asayam. I have many incarnations. I have many also my dham. Srimati Radhika, eu tenho muitas encarnações e eu tenho também as minhas moradas, meu Dhamma. Then Krishna, the Srimati Radhika, she told, could you show your beautiful, all your incarnation form? E a Srimati Radhika, ela diz a ele, você pode me mostrar essa sua belíssima forma? Then Krishna, in front of Srimati Radhika, manifested all his incarnation, avatar, Matsya, Kurma, Varaha, Nishinga. In this way, Ram, all the avatar, he manifested one by one, as like cinema reel coming, movie coming. Then Srimati Radhika, she became very surprised. And finally, Krishna manifested his also Gaura Lila form, Sachidananda room. Then Srimati Radhika, she told, or this Gaura form, and manifest in my dream. Então Krishna, ele manifestou todas as suas encarnações, uma por uma. Ele foi manifestando as suas encarnações diante de Srimati Radhika, uma após a outra, até que finalmente ele manifestou a sua forma, sua forma de Gaura, de Chaitanya Mahaprabhu. E aí Srimati Radhika ficou surpresa e ela falou assim, foi esse que apareceu em meu sonho. So for this regard, Srimati Radhika should now realize you are that same person. You are Gaura, or you are Krishna, or you are Gaura. Gaura, Krishna, there are no difference. Srimati Radhika, então ela realiza, ela diz sim, então você é Gaura, você é Krishna e Gaura, não há diferença entre os dois. Then Krishna told, hey Radhe, now Kali Yuga has come. I have to go my Navadvip Dham.
But without you, how possible will go? Without you, how will I preach my sweet holy names and distribute the highest prem of Braj? Krishna então diz, Radhe, agora chegou o Kali Yuga. Eu vou manifestar, eu vou até a minha nova Dvipadam. Mas como é possível a Srimati Radhika fala, Krishna, não é possível que eu vá com você. Como é possível que eu vá onde não tem Brajadama, onde não tem Giriraj Govardhana, Jamuna, as vacas, as gopis? Eu não posso ir com você. Then Srimati Radhika, she told, then Krishna told, hey Radhe, my Navadip Dham, Satadip Dham, none depends from Vrindavan. There is Giriraj, Govardhan, Jamuna, all gopis are in there. On my Jog Maya, everything's are there. So please come with me. Then Srimati Radhika, she told, may I go? Then Krishna told, hey Radhe, another thing. In this Kali Yuga, I have to perform Ras Leela. But that Ras Leela is called Nama Sankirtan Rasa Leela. Dapar Yuga, I did Ras Leela, that is called Gopi Ras Leela. Only I one male person, all you are gopis, female. But in my Navadip Leela, that's Ras Leela's name is called Nama Sankirtan Rasa Leela. In my Nam Sankirtan, everybody can join. Everybody just chant simply my sweet holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And in my Nam Sankirtan, everybody can join. And everybody chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna's Ras Leela in Vrindavan, only gopis and ladies. They joined. And which gopis? Only young girls, not old ladies. They cannot attend the Ras dance. Understand? Even the very small girls, they also cannot. Only young youth girl, they attend in my Ras Leela. But even Navadip Dham, Nam Sankirtan Ras Leela, and everybody, even old man, old woman, small baby, young, and even though the baby on their womb of their mother also can attain my Nam Sankirtan Rasa Leela. Fala. Então Krishna, ele diz a Srimati Radhika, veja Srimati Radhika, a minha nova Dvipadam, o seu Dvipadam, ela é não diferente de Vrindavana. Lá tem também Giriraj Govardhana, Jamuna, as vacas, as gopis. E tem mais uma coisa, eu vou manifestar o Nama Sankirtana Rasa Leela em Nava Dvipa, assim como a Rasa Leela lá de Goloka Vrindavana, mas lá só os gopis podiam participar. Esse Nama Sankirtana, esse movimento, todas as pessoas podem participar e cantar os santos nomes. Em Vrindavana, só as gopis, só as mocinhas jovens podem participar da Rasa Leela. Nenhuma gopi mais velha, nem gopi muito jovenzinha pode participar. Mas nesse Nama Sankirtana Rasa Leela, todo mundo pode participar. As pessoas mais velhas, homens velhos, mulheres, bebês, crianças, todos podem participar, até mesmo o bebê que está no útero da mãe. Ele pode cantar os santos nomes. Then Srimati Radhika, she appeared in the form of Gadadhar Pandit. Then Lalita Devi, she appeared in the form of Sarup Damodar. And most of the gopis and Srimati Radhika's, all her girlfriends appeared in Navadip Dham in the form of male person. Some also appeared in female, but mostly gopis, they appeared in the form of male form, and they assist Lord Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan.
Então, Srimati Radhika, ela aparece em Navadvipadam como Gadadhara Pandita. E Lalita Devi, ela vem como Swarupa Damodara. E todas as gopis, as sakis de Srimati Radhika, elas também se manifestam nesse mundo na forma... A maioria delas vem na forma de homem, na forma masculina. E algumas até vêm na forma feminina, mas a maioria vem em forma masculina. E assim, elas auxiliam Chaitanya Mahaprabhu no Nama Sankirtana. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Nama Krishna Hare Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Jadavaye O Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Bolo Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hare Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Hari Haraye Nama Jadavaye Nama Hari Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Oh Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hare Giridhari Gopinath Jaya Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Hare Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Oh Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hare Giridhari Gopinath Hare